Boa noite, pessoal que está entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Só esperar chegar mais uma galera. Ainda estamos com 16 no momento. Bom, vou começar. Então, para a galera que chegou agora, uma boa noite para vocês. Hoje a aula vai ser sobre sistema Boa noite. endócrino. É extremamente importante o conhecimento a respeito do sistema endócrino. Vocês vão ver sempre pacientes com acometimentos importantes desse sistema, fazendo medicações por causa de doenças que se originam no sistema endócrino, entre outras coisas. Então é importantíssimo entender bem. Mas antes de falar sobre o sistema, é uma aula mais simples, mais sucinta, um pouco mais específica. Mas antes de falar sobre o sistema endócrino, a gente vai fazer terminar a atividade sobre o sistema neurológico daquela última aula que a gente teve. O Vitor compartilhou com vocês dois artigos. Eu queria não fazer a leitura com vocês, mas eu queria destacar alguns pontos desse artigo que... Ah, obrigado, viu, Fábio? Já ia te pedir isso. Muito obrigado. Então, lembrando que o Vitor compartilhou com vocês esses dois artigos, eu não vou fazer a leitura, mas vou destacar alguns pontos que serão, com certeza, testados em vocês. Então, prestem muita atenção nesses tópicos que eu vou destacar. Relembro vocês de que é importante fazer as anotações, mesmo que a gente esteja nesse ambiente virtual, à distância, façam o acompanhamento também com um caderno, com um bloco de notas, onde vocês quiserem, porque ajuda a fixar o conteúdo, tá? Não sei se vocês imprimiram, mas quem tiver o documento impresso, os artigos impressos, pode ir destacando também os tópicos que eu vou destacar com vocês aqui. Vão marcando. E quem tiver só a versão digital, é interessante que vocês abram aí também para fazer o acompanhamento comigo. Alguém tem alguma dúvida antes da gente começar? Eu estou com os dois artigos aqui. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente vai começar com os primeiros artigos. Vamos lá. Todos receberam? Tiveram acesso a esses artigos na plataforma? Alguém teve dificuldade, não conseguiu baixar, não conseguiu abrir? Não, então, beleza. Eu vou começar com vocês. Eu acho que é melhor eu até abrir aqui. Vou compartilhar a minha tela. É porque ainda tem gente entrando. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, com um artigo, porque fica mais fácil da gente conversar a respeito do tema.
e vocês acompanham comigo a leitura, quer dizer, os destaques, né? Vamos lá, são 25 pessoas, eu já vou começar a apresentação, vou colocar o artigo na tela. Bom, primeiro artigo. Qual que é a ideia desses dois artigos, desses dois documentos que eu estou compartilhando com vocês? Eu já tenho eles há algum tempo e posso dizer com certeza que é um conteúdo importantíssimo. Assim, vocês vão achar poucos documentos a respeito desse tema tão direcionados, tão completos e objetivos e que não são grandes. Vocês veem que são só 8 páginas. São documentos pequenos, fáceis de ler, não são cansativos, tá? O primeiro deles é Cuidados de enfermagem ao portador de doença de Alzheimer, um estudo de revisão. Todos estão conseguindo ver? Alguém não está conseguindo enxergar o artigo agora? Então, beleza. Se alguém tiver dificuldade, é só avisar. Vamos prosseguir. Esse artigo ele é interessante porque a ideia de trazer esse conteúdo para vocês em forma de artigo é entregar para vocês uma referência permanente do que fazer, de quais são os cuidados com os pacientes em determinado assunto, nesse caso aqui, paciente com Alzheimer. É vocês terem com vocês uma referência sempre, quando você estiver trabalhando, quando você estiver estudando futuramente, você ter uma referência dos cuidados para esse tipo de paciente. E esse artigo que eu garanto para vocês que é uma boa referência, tá? Ele descreve bem detalhadamente, de forma muito objetiva, quais são os cuidados. A introdução traz aqui alguns dados epidemiológicos, tá? Não vou entrar muito na introdução em si, porque ela traz informações importantes, mas que a gente não precisa gravar, memorizar, ajuda só a entender o contexto nacional, mundial, e um pouco da etiologia dos estudos também a respeito da doença de Alzheimer. Para quem não entende muito da fisiopatologia, quem não sabe muito bem o que é a doença, a gente não se aprofundou muito sobre essa doença especificamente na última aula. Dê uma pesquisada, dê uma lida no resto do artigo também, que vocês vão entender melhor. Vão haver outras oportunidades para a gente discutir melhor sobre a doença, mas o foco aqui são os cuidados que a gente precisa ter. Claro que junto com os cuidados é importante entender também quais são as particularidades de cada doença, mas vamos lá. Então, aqui trata na introdução de alguns dados epidemiológicos, de informações a respeito da comorbidade, da morbidade, da mortalidade dessa doença, tá? De novos casos, de incidência, que é uma informação interessante, mas não importante para a gente agora, falar da metodologia. Mas aqui que está o foco desse artigo, que é o que eu garanto para vocês que cairá na prova, e vocês vão precisar entender esse conteúdo aqui. Não vai cair, claro, de forma completa, mas vocês vão precisar estudar essa parte do artigo, resultados e discussão. Bom, diante dos achados, né, os encontrados na literatura que já existe, os principais cuidados de enfermagem, resumidamente, juntando tudo, ao idoso acometido de doença de Alzheimer foram. É muito difícil, pessoal, passar para vocês uma ideia da realidade que vocês vão encontrar por vídeo, online. É muito difícil explicar isso dessa forma. Mas eu quero que vocês imaginem agora, não sei se vocês conhecem alguém com Alzheimer ou já cuidaram de alguém, mas certamente vocês vão se deparar com esse tipo de paciente ao longo da carreira de vocês. E o que vocês devem encontrar nesse paciente, quais são as necessidades do paciente e qual o nível de dependência desse paciente. Bom, paciente de Alzheimer, o paciente mais idoso, geralmente o paciente mais idoso com Alzheimer, ele vai ter diversos níveis, né, várias etapas de acometimento da doença, níveis de gravidade, níveis de dependência, digamos assim, né, no nosso escopo, na nossa visão, são níveis de dependência do paciente. No nível mais avançado da doença de Alzheimer, o paciente ele fica extremamente dependente da equipe de enfermagem. E aí vocês podem imaginar dos diversos tipos de dependência, para alimentação, para hidratação, suas necessidades fisiológicas, eliminações, para mobilização. Então o paciente ele pode ficar totalmente dependente da equipe e da família. Ele deixa de realizar as atividades diárias dele nos níveis mais avançados, né? Mas antes disso,
ele vai apresentar certos níveis de dependência, sendo elas apenas a perda das suas funções cognitivas de forma escalada, de forma evolutiva, perda da sua rotina diária, e isso vai avançando até os estágios mais finais, que foram esses que eu citei para vocês. Então, para cada estágio, você vai ter um conjunto de necessidades diferentes. Resumindo tudo, são esses cuidados. Principalmente, criar um vínculo com o idoso e suas famílias, fazendo com que se sintam seguros em relação ao cuidado a ser prestado. O que isso quer dizer? Para você cuidar de um paciente, um idoso, com esse nível de dependência, um idoso com Alzheimer avançado, principalmente, a família que vai te dar essa responsabilidade, o hospital que vai confiar essa responsabilidade a você, precisa sentir segurança nas suas atividades, nas suas funções de enfermagem, porque o paciente está dependente e tudo que você vai fazer vai interferir diretamente na vida desse paciente. Você também vai realizar todos os cuidados do técnico de enfermagem, todos os cuidados de conforto e alívio de dor, conforme a conduta de prescrição médica. Então, todos os procedimentos de punção, de administração de medicações, de administração de dieta, banho no leito, tudo isso vocês já vão fazer nesse paciente. Isso já é entendido que vocês vão precisar fazer. Além disso, existem alguns cuidados mais específicos. Respeitar as preferências e rotinas dos familiares do idoso, questionando sobre as preferências, sempre, tá? Sempre. O seu paciente, a família do paciente, são clientes seus. Eles, claro que eles não têm o conhecimento que você vai ter, mas você precisa levar em consideração sempre as preferências e a vontade dos familiares e dos pacientes, tá? Criar estratégia, realizar mudança de decúbito, tá? Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo, associado aos demais cuidados. Então, não só realizar a mudança de decúbito, mas realizar a mudança de decúbito de forma eficaz é importantíssimo. Isso eu falo porque eu sou estomaterapeuta. E no hospital que eu trabalho, eu sou especialista em cuidados contra lesões, cuidados com a integridade cutânea em geral. Essa semana eu estou treinando o pessoal em relação à mudança de decúbito para médicos, para enfermeiros, fisioterapeutas que já trabalharam em hospital. Isso é uma coisa muito corriqueira. Na verdade, nunca se dá muita atenção à mudança de decúbito. Mas eu digo para vocês, é importantíssimo. Isso é um fator de qualidade do hospital, a mudança de decúbito. Esses cuidados com a integridade cutânea mesmo. Eu sempre recebo elogios ou recebo cobranças se essas atividades não forem realizadas. Paciente muito debilitado, precisando muito da assistência de enfermagem, e a enfermagem só realiza a troca de decúbito uma vez ou duas vezes no dia. Isso a família, o acompanhante que está lá, está sempre observando, tá? Isso eu garanto para vocês. E se não for realizado corretamente, a família vai reclamar e com toda razão. E se não reclamar, outra coisa que você vai ver vai ser logo uma lesão abrindo no paciente, muito rapidamente. Isso aí é péssimo e mancha a imagem do hospital, mancha a sua imagem como técnico e mancha a imagem do enfermeiro também, porque são cuidados que são domínio da enfermagem. Então, troca de decúbito e adiciono aqui todos os cuidados com a integridade cutânea são cuidados de enfermagem importantes para pacientes com Alzheimer avançado. Estratégias de acolhimento, suporte ao idoso, familiares, lidar com a interação e alterações decorrentes da doença. Isso aqui o que é? Agressividade, agitação, tá? Falta de comunicação com o paciente. O enfermeiro, o técnico de enfermagem tem que entender que isso é decorrente da doença do paciente. E a gente tem que ter muitas vezes paciência e mesmo em momentos de crise, auxiliar o paciente a se acalmar, a se proteger contra os dispositivos, contra o ambiente ao seu redor, porque muitas vezes um paciente que está agitado, ele está nervoso, agressivo, ele vai acabar se machucando nos arredores ali, no leito, possivelmente, na hora de conter um paciente, se for feito de forma descuidada, o paciente pode acabar sofrendo também. Então, precisa se criar estratégias de acolhimento e suporte ao idoso nesses momentos de interação dificultada, tá? Levando-se em consideração a necessidade de mudança na dinâmica familiar também. Às vezes, muitas vezes, o paciente ele não tem o suporte familiar adequado e o técnico ele acaba sendo, naquele momento, a relação mais próxima com o paciente
naquele momento de necessidade dele. Então, criar essas estratégias de acolhimento e acompanhamento são importantíssimas. Realizar atividade de estímulo cerebral, isso aqui é muito legal, tá, gente? Pintura, desenho, leitura, música, isso aqui é lindo observar dentro de um hospital, o paciente reagir, um paciente que não reagia a nada, nenhum estímulo, ele começa a reagir pelo estímulo musical, sonoro, no quarto. A equipe se delicia com a imagem de um paciente reagindo a uma música que ele curtia há muito tempo atrás. Isso é muito bonito. Vocês vão ver na prática, eu não vou dar spoiler não, mas no momento que vocês estiverem na assistência de enfermagem, usem essa ferramenta aqui, assim como as outras, tá? São atividades de estímulo cerebral. Entre outras atividades, né, principalmente um plano de cuidados para pacientes em fase terminal. Seria interessante, interessantíssimo que vocês tivessem a oportunidade de ter uma aula sobre paliação, tá? Mas é um assunto para o futuro. Orientar familiares e cuidadores sobre as causas biológicas e sociais, os sinais e sintomas, a evolução da doença em todos os seus aspectos, os tratamentos de exercício cognitivo e as terapias farmacológicas. Eu acompanho muito a conversa da equipe médica com a família do paciente. E uma família que entende bem o que está acontecendo com aquele paciente no momento, é uma família muito mais fácil de se abordar assuntos mais complexos em relação ao paciente, ao conforto do paciente. Então, quando a família ela já entende o assunto, já entende o que está acontecendo, pelo menos superficialmente, porque um técnico de enfermagem, porque o enfermeiro já abordou isso com eles antes, é muito melhor, é muito mais fácil. Talvez não existe momento fácil para conversar sobre a evolução da doença com a família, mas é muito mais proveitoso o momento, é mais, como é que eu posso dizer? É, é um tempo mais bem aproveitado mesmo. A gente não encontra dificuldades em relação à comunicação com a família. Realizar atividade de estímulo cerebral já foi. Defender programas de exercícios orientados para idosos com demência em todos os níveis de gravidade em prol de melhorar o quadro dos pacientes. Exercício físico, importantíssimo também, tá? Os exercícios no ambiente hospitalar serão, a princípio, orientados pela equipe de fisioterapia e quem vai dar continuidade é o técnico de enfermagem. Manter esses exercícios é importantíssimo para a saúde do paciente com uma gravidade com nível mais avançado de Alzheimer e demência, tá? É, estimular os idosos na convivência familiar, o combate às formas de preconceito direcionadas a estes, sendo tais ações essenciais para modificar a percepção social acerca do processo da velhice. Isso aqui eu nem tenho muito o que falar, né? Isso aqui é uma questão de ética, não é de conhecimento técnico, não é de literatura. Isso aqui o ser humano ele nasce, ele cresce e se desenvolve aprendendo a respeito da ética. Mental da equipe de enfermagem. A gente trabalha com isso o tempo todo. E ter o conhecimento dos fatores que representam falha, representam ausência de ética também muito importante, tá? Então, manter e combater ações de preconceito, discriminação dessas pessoas e manter o cuidado, o carinho com esses pacientes mais debilitados. Implementar o processo de enfermagem no cuidado dos idosos com Alzheimer, no objetivo de sistematizar a assistência, qualificando o atendimento individual. Promover a aproximação com cada idoso é crucial para a convivência, podendo ser uma das melhores maneiras de se identificar as necessidades e capacidades apresentadas pelo idoso. Empregar uma ação, uma instrução de cada vez, falar de frente para o paciente, mantendo contato visual, repetir algo quantas vezes forem necessárias, utilizar fotografias e álbuns para a terapêutica de lembranças, programar a rotina, fazer uso do calendário e de diários, além de buscar conversar. Gente, isso aqui vou ser muito sincero com vocês. A gente sabe o quanto é essencial, o quão importante é, mas é muito raro, tá? E quando isso é observado, ainda existe aquela surpresa, nossa, olha que bonito a forma que aquele profissional conversa com o paciente, porque não é uma coisa muito vista no dia a dia. A gente se deixa levar muito pela correria do plantão, se deixa levar muito pela quantidade de coisas que você tem para fazer e não foca muito na qualidade. Mas isso aqui é importantíssimo para um paciente com Alzheimer ou demência ou qualquer afecção mais avançada com problemas cognitivos. Ser paciente com esse paciente, ser paciente com esse paciente, mas ser calmo, ser paciente com uma pessoa tão necessitada, tão debilitada, dependente da equipe, isso aqui não tem preço. Se toda a enfermagem do Brasil e do mundo pudesse seguir essa orientação, a gente com certeza teria uma classe ainda mais unida, com pacientes
com um conforto ainda maior, principalmente nesse momento tão importante, tão marcante na vida dele. Ofertar suporte para a função cognitiva, com orientações que garantem a independência, promover a segurança física através de um ambiente domiciliar e hospitalar seguro, permitindo que o paciente se movimente de maneira mais livre possível. Foquem nesse termo, mais livre possível. Mas se o paciente vai ficar com uma supervisão um pouco mais irregular, por exemplo, se o paciente precisa ficar um tempo sem você ou sem a família, você tem outras atividades para desenvolver e esse é um dos seus pacientes, não é o único, você precisa dar atenção o máximo possível, mas no momento que você não puder e ele precisar ficar contido por não ter controle ou não conseguir ficar em pé, pelo risco de cair, pelo risco de se machucar, a contenção precisa ser o mais humanizada possível. O paciente precisa ser contido de forma menos desconfortável, não vou dizer mais confortável, porque não existe contenção confortável, mas menos desconfortável possível, tá? Pensando no bem-estar do paciente. Promover atividade e repousos balanceados, como sono e exercícios físicos adequados, promover medidas para atender às necessidades de solicitação e intimidade, através do contato com amigos e visitas, atividades de recreação, passatempos, animais, plantas, etc. Isso aqui também entra na questão dos estímulos cerebrais, tá? Promover a independência nas atividades do autocuidado, simplificando as atividades diárias. Isso aqui importantíssimo, simplificar ao máximo as atividades diárias, já que esse paciente vai ter uma dificuldade maior de entender as coisas, organizando-as em etapas curtas e realizáveis, de tal modo que o paciente experimente uma sensação de realização. E melhorar a comunicação, utilizando as frases claras e de fácil compreensão para transmitir mensagens, o que é essencial, pois em geral os pacientes esquecem o significado das palavras ou têm dificuldade de organizar e expressar os pensamentos. Isso aqui vocês vão ver em quase todas as etapas dessa doença. Quando o paciente estiver já precisando de um técnico de enfermagem, de um atendimento mais específico, mais regular, com certeza ele já vai ter uma dificuldade cognitiva de entender e organizar os pensamentos, então você precisa ser muito específico e falar com muita calma, tá? Pessoal, então isso aqui foram os cuidados de enfermagem em geral para o paciente com Alzheimer. Vocês vão ser, como eu falei, testados nesse assunto, então estudem principalmente esses tópicos que eu passei para vocês aqui, tá? Memorizem a essência de tudo isso. Por trás de todos esses cuidados, o que fica da enfermagem? O que a gente precisa ter? Claro que eu não vou perguntar, me cite exatamente o que está escrito no penúltimo tópico, não é o meu tipo de questionamento nas provas, tá? Isso eu garanto para vocês. Mas entender isso aqui é importante e é isso que vocês serão testados. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses cuidados? Eu posso prosseguir para o outro. Não? Então, beleza. Alguém quer falar? Tá bom, vamos lá. PIC DVE, mais rapidinho agora. Pessoal, esse artigo também serve, da mesma forma que eu falei para vocês do outro, serve como referência para a vida profissional de vocês. Agora, guardem esse artigo que vocês vão precisar. Porque vocês não vão ver PIC, DVE todos os dias, dependendo do hospital que vocês trabalharem, da casa de saúde que vocês trabalharem, ou se vocês quiserem trabalhar em home care, mas vocês vão encontrar uma hora ou outra um paciente em uso de DVE ou PIC, ou os dois juntos, que é na maioria dos casos. Então, entendam o que é o procedimento, entendam o que é a implantação desses dois dispositivos, qual a utilidade deles, tudo isso está no artigo, tá? Tudo isso está aqui dentro. E que tipo de paciente que tem a necessidade de uso desses dois dispositivos importantes, tá? Daniel, desculpa Pode te falar. interromper, mas eu não tô achando esse artigo no Classroom. Você vai disponibilizar? Eu tinha enviado para o Vitor, se ele não tiver colocado lá esse específico, eu peço para ele enviar para vocês o mais rápido possível, tá? Mas eu Ok, achei que tivesse obrigada. colocado, por nada. Mas eu vou colocar para vocês então. Por aqui já dá para ter uma ideia. PIC DVE, então, a gente chegou a citar na última aula o que é, como que se apresenta esse tipo de dispositivo, como vocês vão observar, qual o formato e tudo. Mas a leitura, claro, se faz muito importante, principalmente quando a aula precisa ser no campo virtual, né? Então, façam a leitura desse artigo, vai ser importante para vocês. O resumo dele traz o caso clínico que foi estudado
dentre os outros, né, um dos casos clínicos que foi estudado, e já traz para a gente um resumão dos cuidados de enfermagem para pacientes com DVE e PIC. Para quem não lembra, resumidamente, DVE é uma derivação que vai ajudar, vai dar à equipe a possibilidade de drenagem constante dos líquidos intracranianos, provavelmente para o paciente ter uma hidrocefalia ou algum outro acometimento, alguma outra patologia causada por um traumatismo, entre outras muitas coisas. E essa pressão intracraniana causada pelo aumento do descontrole, né, desequilíbrio desses fluidos, precisa ser equilibrada. Então, esse dispositivo, a DVE, derivação ventricular externa, desculpa, ela vai ser importante para fazer essa drenagem do líquido para fora do corpo. Tá? Então, tem todo um dispositivo, como uma bolsa reservatória, catéter e tudo que vai direcionar esse líquido para fora da cavidade intracraniana do paciente. Então, você já deve entender, tem um catéter, tem um tubinho que sai, né, ele fica alojado ali no ventrículo cerebral, mas ele sai de dentro do crânio do paciente, ele se liga com uma bolsa do lado de fora. Então, a primeira coisa que você vai ter que ter noção, esse catéter é uma comunicação entre o lado interno e externo do corpo do paciente. Toda comunicação, todo estoma, né, a definição do estoma, toda comunicação interna e externa gera uma série de riscos que são de todos os estomas, de todas as aberturas, que é infecção, um trauma maior, acometimento da pele ao redor da estomia. No caso do catéter, o risco de infecção é muito maior, e essa infecção pode ser uma infecção muito grave devido à região em que o catéter está instalado. O risco de obstrução também, você simplesmente não vai conseguir drenar e a pressão intracraniana vai aumentar, dá-se a necessidade principalmente da PIC, que é a pressão intracraniana, que é um controlador, é um monitor que diz para você qual é a pressão dentro do cérebro, dentro do crânio do paciente, desculpa. Então, existem uma série de riscos relacionados a esses dois dispositivos. Tracionamento, por exemplo, mas vamos lá. Acompanhe aqui comigo a marcação no texto. O paciente, então, do sexo masculino, 30 anos, estudante, solteiro, vítima de uma queda de moto sem capacete. Diagnóstico médico de TCE grave com contusões bifrontais. E isso aqui é muito comum, tá, pessoal? Muito comum. Um paciente com queda, pode ser queda também, sem uso de EPIs, um paciente mais idoso, que tem uma fragilidade maior, acidente de carro mesmo, né, frente com frente, geralmente tem esse impacto, né, da região frontal encefálica, frontal do crânio, da região da face mesmo, geram esses tipos de traumatismo como desse paciente aqui. No curto período de tempo que eu trabalhei no SAMU, foi o tipo de doença, né, o tipo de trauma que eu mais observei. O paciente foi abordado cirurgicamente para drenagem de hematoma e colocação de DVE com catéter de PIC, acoplado devido à evidência de hidrocefalia, que foi esse problema que eu falei para vocês, da desregulação dos líquidos, dos fluidos intracerebrais. Os cuidados de enfermagem realizados para esse paciente em virtude do sistema de DVE PIC foram, principalmente, cabeceira do leito elevada entre 30 a 45 graus. Tenham em mente o que é 30 e 45 graus, tá? Não é aquele leito zerado, reto, mas ele também não é extremamente levantado. O paciente não fica sentado. Então é uma posição meio termo entre um leito totalmente reto e um leito um pouquinho mais sentado, tá? Show, beleza. Eu tenho que parar de vez em quando para ver as mensagens, eu não dou muita atenção, e às vezes vocês falam coisas bem relevantes, eu preciso ver. Cabeceira, então, elevada entre 30 e 45 graus. O sistema DVE, PIC, em um suporte exclusivo, tá? O que seria o suporte exclusivo? O suporte mesmo sabe o suporte de soro, aquele que a gente coloca, pendura tudo, tem que ter um suporte exclusivo para o sistema de DVE e o sistema de PIC, tá? Só para ele, não pode colocar, pendurar soro, pendurar mais nada nele. Esse é um cuidado específico muito importante. Checagem do sistema a cada 6 horas, isso aqui no CTI, vocês vão reduzir esse horário, tá? Eu não sei por que a cada 6 horas, geralmente a gente faz isso a cada 4 horas ou 2 horas mesmo, tem que checar. Zerar o catéter de DVE, né, remover o excesso de
de drenagem ali de dentro da bolsa coletora, precisa ser feita de forma regular, de acordo com a prescrição, checagem do sistema a cada 6 horas, zerar, evitando o tracionamento do mesmo. Isso aqui é muito importante, eu já vi problemas acontecerem por causa de tracionamento, tá? Puxou o catéter sem a intenção de puxar, o paciente mexeram no leito do paciente, esqueceram de acompanhar com o suporte da DVE, acabou tracionando, o paciente teve que voltar para o centro cirúrgico. Foi assim foi bem grave o que aconteceu. Em caso de obstrução, não desobstruir ou reposicionar, nunca aspirar ou ejetar a solução no catéter, nunca, tá? A equipe médica geralmente manipula e às vezes pede para que a enfermagem faça esse tipo de manipulação. A gente não tem o respaldo para fazer isso, tá bom? Muitas vezes nem o próprio médico, dependendo da especialidade dele, ele faz por segurança, ele deixa para o neurologista, neurocirurgião fazer, tá? Então, manipulação interna do catéter, injetar qualquer coisa ou tirar qualquer coisa para amostra, isso é feito exclusivamente sobre pedido médico pela equipe médica, tá? Depende muito da instituição, tá? Porque o enfermeiro também tem respaldo para fazer coleta de exame, mas dependendo da instituição, muitas vezes ele não vai realizar mesmo a coleta de exame por causa do risco de intercorrências com esse tipo de catéter, tá? Então, manter a supervisão para ver se ele está realmente drenando ou não, porque isso vai indicar para mim se está obstruído ou não. Nunca reposicionar também, não esquecer de abrir o catéter de DVE depois da realização de qualquer procedimento, tá? Cuidados importantes, ação do aspecto e volume do débito, realização do curativo. A realização do curativo é tranquila, geralmente, tá, pessoal? Só gás mesmo para absorver tipo de líquido, o sangramento ali em torno da abertura do estômago. A equipe de enfermagem, concluindo, a equipe de enfermagem manipula o cateter de DVE e PIC, assim torna-se fundamental o conhecimento técnico científico dos cuidados desses dispositivos. Se eu não me engano, isso aqui, inclusive, está descrito dessa forma em um dos pareceres do Corém, tá? Contribuições ou implicações para a enfermagem, a participação do profissional de enfermagem na monitorização invasiva em cateter de PIC, DVE, promove uma assistência segura, livre de erros, focada no cuidado individualizado do paciente. Um outro cuidado que não está descrito aqui na introdução, aqui nos resultados, na verdade, é o cuidado com a altura da bolsa, da coletora, a altura da DVE. Tem uma régua, como eu falei para vocês viram na última aula, tem uma régua, essa bolsa precisa ficar alinhada certinho ali o lóbulo auricular do paciente, a orelha do paciente precisa ficar alinhada na altura certa, tá? Assim, existe o padrão, existe um mínimo, um máximo, você pode drenar, você pode você pode não drenar nada, dependendo da altura que você quiser, ou você pode colocá-la em uma pressão até positiva, se você colocar em altura errada. Geralmente, o que é orientado a altura, a medida da régua, quem vai dizer é o médico que está acompanhando o paciente, o neurocirurgião, a equipe médica vai dizer para você, até em prescrição mesmo, em quantos centímetros tem que ficar a régua. E vocês precisam checar a todo momento se a régua está naquela posição. Porque se alguém mexer na cabeceira do paciente, se alguém mexer no suporte, ou se escorregar mesmo a DVE no suporte, ela vai sair da medida adequada, vai sair da medida correta, e você pode acabar tendo um problema aí de obstrução ou de aumento da pressão intracraniana, tá bom? Isso pode ser muito perigoso se o paciente não estiver fazendo uso de PIC, estiver só com a DVE, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a esses dois assuntos? Eu vou deixar vocês lerem isso aqui com mais calma, tá? Mas, a princípio, os cuidados específicos de enfermagem, que não são muitos, mas são importantes, são esses aqui, em relação a PIC e DVE. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses cuidados? Tem alguma imagem que mostra praticando esse pique ou não? Você fala do manuseio, da manutenção? Isso. Vou pesquisar aqui para você agora. Vamos aqui. É porque tinha no último slide. Mas vamos lá. O aparelho é esse aqui, tá? Tá conseguindo ver? O aparelho, Sim. o mais antigão, é esse aqui. Claro, tem aparelhos bem mais modernos que esse, tá?
e vão te dizer aqui na telinha só um número, que é o da pressão intracraniana. Alguns outros aparelhos, eles já mostram temperatura, uma série de outras informações, tá? Mas, em geral, a função principal dele é de medir a pressão intracraniana. O catéter é parecido com esse aqui, tá? Vocês vão ver vários tipos de catéteres diferentes, mas o equipo é bem parecido com aquele equipo de soro mesmo, e o catéter ele fica implantado na cabeça do paciente, dessa forma aqui. Você vai precisar ter o cuidado de fazer o curativo, de observar o ósteo, né, a ferida, ver se tem sangramento, comunicar isso tudo, mas o catéter ele fica implantado dessa forma aqui mesmo. E Se ele você pode encontra... ficar quanto tempo com esse catéter na cabeça? Olha, eu não existe um tempo determinado para a implantação do catéter. O que vai determinar isso é a necessidade do paciente, mas ele geralmente não fica muito tempo. Dependendo do tipo de trauma que o paciente teve, do problema que ele teve, ele vai ficar aí 7 dias, 14 dias fazendo uso de DVE, de PIC. Se você deixar por muito tempo, o risco de infecção é maior, é muito grande, tá? Então, assim, existem vários artigos defendendo o tempo de estadia, né? O tempo de utilização da PIC, da DVE, mas geralmente não se faz troca, tá? Só quando é muito necessário mesmo. O paciente a equipe médica instala, né? A cirurgia instala esse catéter e quando não é necessário mais eles tiram, mas não chegam a fazer trocas do catéter em si por causa do procedimento é muito complexo, tá bom? Aqui é um exemplo de DVE, tá? Um exemplo de DVE. Tem uma reguinha aqui e a bolsa coletora fica logo embaixo. E olha aqui a medida como é feita. Tá vendo? Esse aqui é um DVE pediátrico. Não tem diferença, mas está sendo usado no paciente pediátrico. Esse aqui é o equipo, né, o tubinho que eu falei para vocês que fica acoplado ao catéter. Ele fica ligado ao crânio do paciente, na região ventricular. E essa reguinha, ela vai dar para você a altura da DVE em si. E o médico vai prescrever em qual altura deve ficar. Você deve monitorar a todo momento para ver se está na altura certa. E aqui na bolsinha vai ficar o que foi coletado, o que foi drenado da região intracraniana. A pessoa Entendeu? fica sedada nesse período ou não? Pode ficar acordada? A pessoa geralmente fica sedada porque ela vem de um centro cirúrgico. E assim, como ela já tem um grave acometimento encefálico, né, devido ao trauma e tudo, muitas vezes você vai encontrar um paciente entubado mesmo, sedado, em coma induzido, né, como gostam de dizer. Um paciente vai ficar sedado, em uso de drogas vasoativas também, geralmente, para controlar a pressão, diuréticos, então é um paciente bem complexo, mas eu já vi pacientes utilizando esse tipo de catéter e pressão intracraniana acordados também, saindo, voltando da sedação, tá? Claro que vai causar desconforto, o paciente não vai poder se mobilizar como ele faz normalmente. Então, geralmente, quando o paciente está acordando, já provavelmente ele já tem indicação para trocar o tipo de drenagem ou para remover, tá? Isso aí que o médico vai discutir. Mas enquanto ele está em uso, não por causa do uso em si, mas por causa da doença, né, do nível de acometimento, da gravidade do estado geral de saúde do paciente, ele vai ficar sedado. É o que você vai encontrar geralmente. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos agora para a nossa aula de endocrinologia, sistema endócrino. Como eu falei para vocês, é uma aula mais específica, mais sucinta. A gente não vai passar muito tempo nessa aula, porque é um assunto muito específico. Eu vou começar. Vamos seguir a ordem correta, adequada, né? Todos estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim. Show, beleza, beleza. Sim. Vamos lá então, mesma coisa, sequência lógica. A gente vai começar pela anatomia do sistema endócrino e sua função resumida. Vou mostrar para vocês um vídeo e a gente vai acompanhar uma animaçãozinha 3D. Depois eu vou explicar para vocês detalhadamente o que é um hormônio em si, qual a função dele. Vamos falar um pouquinho a respeito do hormônio. As funções dos hormônios, tá? As funções que eles desempenham, que são muitas, os principais sinais de distúrbios hormonais e as principais doenças do sistema endócrino, tá? Então, antes de tudo, antes da gente começar, uma coisa que a gente precisa entender a respeito do sistema endócrino. O termo glândula, que vocês vão me ver utilizando muito na aula de hoje, não significa que o órgão necessariamente faz parte do sistema endócrino, tá? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem glândula pra caramba.
Vou explicar para vocês por quê. Vocês provavelmente já ouviram falar de glândula sudorípara. A gente tem glândulas que secretam suor, por exemplo, né, para ajudar na regulação da temperatura, e elas estão em basicamente todo o nosso sistema tegumentar, sob a pele. Então, são glândulas, a gente tem glândulas pelo corpo inteiro. Só que existe uma diferença. As glândulas sudoríparas, por exemplo, as glândulas salivares, as glândulas das membranas mucosas, as mamárias, são chamadas de glândulas exócrinas. E a gente não vai abordar muito dessas glândulas agora. Essas glândulas exócrinas, elas, como o próprio nome já diz, né, com o prefixo exo, elas colocam produtos para fora da corrente sanguínea, porque elas secretam outras substâncias além de hormônios. Elas podem secretar hormônios também, mas além de hormônios, porque elas secretam substâncias para fora ou dentro de dutos e não diretamente na corrente sanguínea. O que a gente vai ver hoje são glândulas endócrinas, por isso o nome endocrinologia, sistema endócrino, tá? São os efeitos causados pelos hormônios que são produzidos por essas glândulas. E para eles causarem efeitos, principalmente são porque são hormônios que vão correr na corrente sanguínea mesmo, tá? E isso vocês vão encontrar, esse conteúdo vocês vão encontrar no site Toda Matéria. Tem um tópico muito legal, bem resumido e bem acessível nesse site. Coloquei o link aqui para vocês darem uma olhadinha depois. Pessoal, hormônios são das múltiplas formas que vocês podem imaginar. Geralmente são hidrocarbonetos, são componentes químicos orgânicos que interagem com outras, são moléculas que vão interagir com outras moléculas ou nas membranas celulares em geral do nosso corpo. Eles vão interagir com basicamente o corpo inteiro, tá? Então, mais para frente vocês vão ver uma citação que eu coloquei. Eles são como chaves, tá? Uma chave, ela geralmente abre uma porta. Ela não abre todas as portas. Se você ficar em frente a um escaninho, aquela chave vai abrir um dos armários, não vai abrir todas. Então, o hormônio ele é mais ou menos como essa chave. Alguns hormônios vão abrir alguns caninhos, outros hormônios vão abrir vários, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente, tá? Vamos para um pouco da anatomia. Eu vou abrir para vocês aqui um site e vou colocar para vocês assistirem um vídeo bem rapidinho, menos de 3 minutos, bem rápido, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção. Confirmem para mim se o áudio do vídeo está saindo aí para vocês. Conseguiram ouvir o áudio? Não. Não. Tá, peraí. É a configuração do Meet. Eu acho que não vai dar para vocês ouvirem o áudio do vídeo, infelizmente. Mas eu vou usando o vídeo mesmo, que é o que é mais importante para mim. Bom, sistema endócrino, né, pessoal? Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas, que a gente vai conversar. Eles atuam, como eu falei para vocês, alterando atividades de todo o corpo. São mensageiros, eles são transportados pelo sangue. A hipófise é uma das principais glândulas, ela controla as outras glândulas também, secreta vários hormônios, como o do crescimento. A hipófise em si, ela é controlada pelo hipotálamo. E o hormônio de crescimento, que é um dos hormônios produzidos pela hipófise, o hormônio é responsável pelo crescimento ósseo e físico em geral. A tireoide é outra glândula que também controla uma série de fases do metabolismo. Os hormônios eles afetam funções vitais, como a frequência cardíaca também. Pâncreas, por exemplo, ajuda a controlar os níveis de glicose com a produção de insulina, glucagon. O diabetes, por exemplo, ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Glândulas adrenais são glândulas logo acima do rim, no topo de cada rim, e elas produzem aí principalmente epinefrina, tá? Mas também o cortisol, entre outros.
que ajuda a controlar a pressão arterial, frequência cardíaca, responde a estresse, infecções. Testículos e ovários são outras glândulas que produzem testosterona, por exemplo. No caso do homem, espermatozoides não são hormônios, mas são produzidos lá também. Os ovários vão produzir estrógeno e os óvulos também. Bom, um videozinho bem simples para vocês, mas que ajuda a gente a entender a posição e a função um pouco bem superficial de cada glândula dessa aí. Vou abrir. Quando a mulher ela faz a retirada do ovário, do útero, de tudo, ela tem que fazer uma reposição hormonal? Exatamente. Ela vai precisar fazer reposição, justamente porque se ela não fizer essa reposição, ela não vai ter as quantidades necessárias de alguns hormônios para regular as funções corporais dela. Ela vai ter uma série de pequenas alterações que não são agradáveis. Então, são várias. Não vale citar aqui agora, mas ela vai precisar fazer reposição sim. Tá bom? Ela pode escolher não fazer, mas ela vai ter uma série de alterações. Que geralmente é o recomendado. Bom, vamos lá. Boa noite. Essa aula Boa não noite. vai ser gravada? Está sendo gravada. Tá? Ah, tá. Desculpa. Aqui, valeu. O Obrigada. Fábio está ajudando a gente nisso. Ah, que bom. Obrigada. Aí, vamos lá. A gente tem aqui logo. Deixa eu tentar rotacionar para vocês. Ativar aqui. Pronto. Dá para ter uma ideia da posição da hipófise e do hipotálamo. Vocês estão conseguindo ver? A hipófise bem pequenininha, o hipotálamo também pequeno, mas fazendo parte do sistema nervoso, bem perto, bem próximo do sistema nervoso central. Controlam a função de outras glândulas no corpo também. Vocês conseguem ver aqui a glândula tireoide, que fica logo na região do pescoço, como vocês podem ver. Muitas pessoas, vocês já devem ter ouvido falar, tenho tireoide, tenho problema de tireoide. Geralmente as pessoas falam que tem tireoide, assim como outras que falam que tem próstata. Todo ser humano tem, a não ser que ele tenha nascido com algum tipo de deficiência, mas ele tem tireoide sim, tá? Tem próstata, o problema, as alterações vêm com tamanho alterado, produção alterada de hormônios e tudo mais, tá? Vocês vão ter aqui uma série de glândulas, como eu falei para vocês, uma delas sendo o timo, que fica logo atrás do osso externo, posterior ao osso externo, né? Entre outras muitas glândulas, as glândulas mamárias, mas essas são exógenas, como eu falei para vocês. A gente está estudando agora as endógenas. Aqui vocês têm as suprarrenais, que ficam logo acima do rim, como dá para ver nessa imagem. O pâncreas também logo à frente. O pâncreas vai ser muito importante para a regulação da glicose, como já foi citado. E aqui temos os ovários, no caso dos homens, os testículos mais abaixo, que vão produzir hormônios de acordo com cada sexo. E também vão ser responsáveis pela produção dos espermatozoides, no caso do homem, e dos óvulos, no caso da mulher. Voltando para a nossa apresentação agora. Bom, os hormônios, pessoal, eles são moléculas, como eu falei para vocês, responsáveis por ativar e controlar diversos processos do corpo humano. Metabolismo, crescimento, sexualidade, tudo no corpo humano, todas as funções em que dizem respeito a crescimento, desenvolvimento e manutenção vão ser controladas por meio de hormônios, tá? Eu vou citar para vocês mais para frente os principais, mas são sim sempre controlados por meio dos hormônios. São as cartas que o sistema nervoso central e as glândulas em geral vão enviar para o resto do corpo, dizendo o que fazer, tá? É um processo hierárquico. Pode falar. Mioma é relacionado a alguma alteração hormonal também ou não? Nossa, pode ser, pode não ser, pode ser um monte de causas, tá? Várias e várias causas, mas pode ser sim relacionado a hormônio também, tá? São muitas as causas. E as causas hormonais, né? Na verdade, várias neoplasias estão relacionadas à produção de hormônios ou falta de hormônios também e relacionadas a glândulas. Mas o mioma também pode estar relacionado a alterações hormonais.
Então, os hormônios são indispensáveis para o organismo. A falta ou excesso de um determinado hormônio pode ocasionar problemas de saúde, como acabamos de citar para vocês um deles. Diabetes, por exemplo, é um distúrbio hormonal, em sua essência. Tá? Menopausa, síndrome dos ovários policísticos, que é muito comum e tem ficado comum a cada dia que passa, são exemplos de desequilíbrio hormonal ou desequilíbrio endocrinológico. Alguém aqui sabe citar o que é ou quais são as alterações da síndrome dos ovários policísticos, SOP? Eu sei que é muito comum e como a gente tem muitas mulheres no grupo, talvez, né, possivelmente alguém já tenha ou conhece alguém que tenha. E são alterações muito características do sistema endocrinológico. Erupção como espinha pelo corpo, na verdade, pelas costas, né? Suor excessivo. E é um suor que ele tem muito odor. Irregularidade menstrual, tem gente que tem Exatamente. excesso de pelo. Exatamente, pelos, então, como vocês viram, então, o relato é muito característico, são alterações características. A SOP, ela afeta mulheres, então, são problemas muito assim, afetam muito o dia a dia, quando eles são mais exacerbados, né, afetam muito também o dia a dia e a rotina da mulher. Então, como eu falei para vocês, cada dia mais crescendo o número de casos de SOP, existe também, consequentemente, uma busca maior pelo profissional, o endocrinologista, que vai estudar essas alterações e tudo. Mas a diabetes também, que geralmente a gente não associa logo de cara, também é um distúrbio hormonal. Menopausa, vocês já sabem, também já conhecem, né? É bem clássico, são clássicas as alterações causadas pelo período da menopausa, que é um desequilíbrio, mas é um desequilíbrio esperado, natural, hormonal. A gente vai falar sobre essas doenças mais especificamente. Vamos lá. Os hormônios principais que vocês vão ter, que todo ser humano vai ter. Não vou ler tudo, só vou passar bem por cima para vocês entenderem das funções. O hormônio de crescimento GH, Growth Hormone, que é o hormônio de crescimento em inglês, é secretado pela hipófise, como vocês viram no vídeo, é liberado na circulação e liga-se aos receptores dos tecidos alvos. Quais seriam os tecidos alvos do hormônio de crescimento? Músculos, principalmente ossos, etc. Então, responsável pelo crescimento. Vasopressina. Agora, é interessante, todos esses hormônios, pelo menos a grande parte deles, a gente consegue sintetizar fora do corpo, a gente consegue fazer em laboratório. Então, reposições, por exemplo, a adrenalina é um hormônio que o paciente não precisa fazer reposição de adrenalina, mas em determinados momentos a gente pode utilizar essa forma artificial do hormônio para impedir que o paciente entre em choque, quer dizer, reverter um choque ou outras coisas. Então, é um hormônio útil, mesmo que fora da sua necessidade natural do corpo humano, da sua produção natural do corpo humano. A tiroxina, o T4, é um dos hormônios sintetizados na tireoide, lançado na corrente sanguínea junto com o T3. Os dois servem para regular o metabolismo. Então, por isso que pacientes com problemas na tireoide, hipo ou hiper, geralmente vão ter sinais e sintomas relacionados a problemas de metabolismo. Quais seriam esses? Acúmulo de gordura, por exemplo, ou perda de gordura, emagrecimento rápido e excessivo, ou engordar, ganho de peso rápido e excessivo. Então, geralmente estão associados esses problemas, né, de tiroxina e do T3 e T4 estão associados a esse ganho ou redução de peso, entre outras coisas. O cansaço também, a energia, né, que a gente obtém do metabolismo, ela é acumulada em forma de gordura, mas também é processada. Então, se a gente tiver redução da energia, obviamente, consecutivamente, a gente vai ter um cansaço exacerbado também. Aí mexe com tudo, com a pele, com o cabelo, com o humor, com sono, com o intestino, com a urina, mexe com tudo, é um inferno isso. Mexe com tudo mesmo. A gente vai ver mais especificamente mais as alterações causadas por eles no hiper ou no hipotireoidismo são muito... incluindo a depressão, né? Depressão também. E a gente vai ver mais para frente, num próximo slide, vocês vão lembrar do que a gente está conversando agora, sobre a quantidade de sintomas e sinais apresentados pelas alterações hormonais. Mas o hiper ou hipotireoidismo são uma das doenças que causam mais sinais e sintomas
presentes nessa doença, presente na pessoa. A pessoa vai Sei apresentar. bem. Pois é. Quem sofre disso sabe também o que é ter que ficar tomando medicação, um tratamento muito regular, assim como é quem tem diabetes também, que precisa ficar fazendo acompanhamento, tomando medicação, tomar vários cuidados. Então, dá para vocês terem uma ideia da seriedade que é a distúrbio hormonal. Sim, mas é chato, porque você tem que tomar o medicamento em jejum, esperar 1 hora para depois tomar café, ou seja, você acorda às 5 da manhã para poder tomar o remédio, para depois, às 6, poder tomar café para você poder sair para trabalhar. Isso a pessoa fazendo certinho, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade ou acabam desleixando mesmo e não seguem a rotina adequada e acabam tendo alterações, até porque é muito complexo mesmo. O glucagon também, que é importante, ele é basicamente o contrário da insulina. Daniel, Uhum. eu tenho uma questão a respeito falar. disso, porque nos hospitais, por exemplo, a levotiroxina, né, que é o princípio, tem que ser ingerido em jejum, esperar 1 hora para o próximo, até que seja medicamento. Porém, nos hospitais, por exemplo, aí geralmente quem toma também tem que tomar o omeprazol, pantoprazol, alguma coisa para o estômago, que também tem que ser ingerido em jejum, né? E eu já vi em hospitais eles darem primeiro o antibiótico, quando a minha avó ficou internada. Então, assim, qual seria a sequência? Porque todos eles têm que ser em jejum, mas o antibiótico tem sua hora exata, por exemplo, às 6 da manhã. Então, qual seria a sequência? Já que todos seriam em jejum, e o jejum para medicamento seriam 4 horas no mínimo, correto? Então, assim, eu tomando a levotiroxina, eu não posso tomar... Eu tenho que esperar 4 horas no mínimo para poder tomar o omeprazol. Ou vice-versa. E como é que funciona isso? Então, assim, resumidamente, no ambiente hospitalar, a gente às vezes reduz esse prazo de 4 para 2 horas. Não é uma questão de farmacologia, não é uma questão de farmacodinâmica, digamos, de farmacocinética. Não é uma questão de se vai funcionar ou não a medicação. É o nível da forma que você vai absorver a medicação. Por exemplo, antibióticos, geralmente, eles são grandes causadores de gastrite, de úlceras gástricas, quando o paciente faz uso crônico do antibiótico. Crônico não, mas faz uso de antibiótico, tem que fazer em jejum às vezes. Esse antibiótico, por causa da própria natureza da medicação, acaba sendo um pouco agressiva para o trato gastrointestinal do paciente. Então ele precisa fazer o uso um pouco antes do omeprazol, ou de qualquer inibidor da bomba de prótons, qualquer protetor gástrico, na verdade, vai ajudar a proteger. Então, eu preciso fazer o inibidor da bomba de prótons antes para ter garantia de que o estômago, né, a parte do corpo que vai receber toda aquela medicação, aquela carga medicamentosa, vai estar pronta para receber a medicação e não sofrer a agressão que é de, por exemplo, um antibiótico por via oral. Entendeu? Então tem uma sequência. Não é porque o medicamento vai funcionar ou não. No caso, um exemplo do contrário, dipirona. Se você acabou de tomar um antiácido e toma uma dipirona, a absorção vai ser basicamente zero, porque a dipirona precisa de um meio ácido para ser absorvida. Mas no caso dos antibióticos, o problema o antibiótico é agressivo para o trato gastrointestinal. Então eu preciso ter primeiro uma proteção do estômago, uma proteção do duodeno, jejum, e aí a gente faz primeiro o omeprazol, pantoprazol, seja o que for, entendeu? Essa sequência é uma questão de proteção do trato. Compreendi, mas em questão, por exemplo, da levotiroxina e do omeprazol. Sim. Qual é a sequência? Qual viria primeiro? Qual é o espaço? Olha, geralmente o omeprazol sempre vai vir antes por causa da proteção, como eu te falei. Então, qualquer medicação que seja forte, que seja agressiva para o estômago, a lógica sempre vai ser usar um protetor gástrico antes. Sempre. Pelo menos 2 horas, o ideal seria que fosse 4 horas, mas sabe-se que o omeprazol, você vai conseguir resultados melhores depois de um certo tempo de uso, não é assim imediatamente.
tá? Mas é uma rotina que a gente precisa adotar no hospital, que é sempre fazer o protetor gástrico um pouco antes. O ideal seria 4 horas mesmo, mas às vezes a gente faz em 2 horas antes da administração da próxima medicação. Pode ser levotiroxina, pode ser meropenem, pode ser qualquer antibiótico que seja um pouco mais forte, qualquer outra medicação. A gente sempre vai fazer um protetor antes. Tá bom? Mas eu aguardo 2 horas depois do antibiótico, é isso? Você aguarda o período que você fez, acabou de fazer o protetor, você vai aguardar um pouquinho para fazer a outra medicação, seja ela levotiroxina ou o que for, entendeu? E possivelmente seja necessário fazer junto também um antiemético para o paciente não se sentir enjoado. Aí faz um pouquinho antes para antecipar o efeito da medicação que pode causar a êmese, o vômito. Ok. Entendeu? Vamos lá, voltando aqui então. Os próximos. Eu não cheguei a falar da adrenalina. Adrenalina e epinefrina é um hormônio responsável por preparar o organismo para a realização de grandes feitos, momentos de estresse. As glândulas suprarrenais elas vão secretar quantidades abundantes desse hormônio que prepara o organismo para grandes esforços, por exemplo. Estimula o coração, eleva a tensão arterial, relaxa certos músculos e contrai outros. Então, vejam quantas alterações ela pode causar. A adrenalina, a olho nu, né, numa seringa, por exemplo, em pequenas quantidades, causa muitas alterações. Ela é muito potente, né, da forma que a gente conhece sintetizada. Então, é um hormônio que ele é produzido pelo corpo humano, mas também é sintetizado fora do corpo, assim como é a insulina também. Insulina, que é o hormônio responsável pela redução da glicemia. A insulina tem a função, principalmente ali, de fazer as células do corpo humano absorverem, se abrirem para a glicose que está na corrente sanguínea, reduzindo assim os níveis de açúcar, os níveis de glicose no sangue, promover a entrada da glicose nas células. Ela também é essencial para a síntese de proteínas e o armazenamento de lipídios. É produzida nas células beta das ilhotas de Langerhans, no pâncreas. O estrogênio, que vocês já devem conhecer, é uma designação genérica dos hormônios cuja ação está relacionada com o controle da ovulação e com o desenvolvimento de características femininas. A progesterona também é produzida pelos ovários e tem um papel muito importante no processo de gravidez, sendo responsável por regular o ciclo menstrual da mulher e preparar o útero para receber o óvulo fertilizado. Prolactina, muito simples, produzido pela hipófise, está diretamente relacionado ao aleitamento. Testosterona, que é produzido principalmente pelos homens, as mulheres também produzem, atua diretamente em diversas ações do corpo masculino, tais como testículos, próstata, crescimento de pelos, aprofundamento da voz, entre outros. A melatonina, que é um hormônio produzido pelo nosso organismo, mais precisamente na glândula pineal, que fica no nosso cérebro, e ela é liberada no início da noite. Essa aí é a mais gostosa de todas. Eu queria tomar uma injeção de melatonina antes, quando eu chegasse em casa, que é quando a gente começa a perceber e receber o sono, começa a ficar sonolento, esse início do seu relógio, o início do ciclo do sono é estimulado pela melatonina, liberação da melatonina. Tem um pico de produção muito maior em algumas horas após o anoitecer e ajuda a promover o início do sono e a todos os processos relacionados ao sono, reparação tecidual, regeneração e tudo mais, tá? Agora preste atenção, olha que interessante. Se o sangue fosse internet, os hormônios seriam e-mails, as glândulas seriam chefes e os órgãos seriam os funcionários. Então as glândulas comandam o funcionamento dos órgãos através dos e-mails, né, através dos hormônios que fluem dentro de um meio que seria a internet, que é analogicamente falando, o sangue, tá? Sinais e sintomas de distúrbios hormonais. Pessoal, eu vou deixar vocês agora. Me ajudem aí citando que sinal ou que sintoma eu teria em uma possível alteração hormonal. Já falaram, crescimento de pelo em locais, né, irregulares, por exemplo, em mulheres. Já falamos de depressão, já falamos de pele ressecada, queda de cabelo, mais o quê? Digam aí para mim. Perda de peso, cansaço. Perda de peso, cansaço, exatamente. Calor, né? Oi, tô te ouvindo. Infertilidade. Mais o quê? Calor. Calor, isso. Estresse.
Estresse também está relacionado, com certeza. Vocês veem quantas coisas estão relacionadas a distúrbios hormonais. E agora, todos esses sinais e sintomas estão relacionados também, tá? Vocês falaram alguns que possivelmente já passaram por algum desses sintomas, já ouviram falar, ou já foram diagnosticados, mas prestem atenção qual a gama de problemas, de alterações, de sinais e sintomas a gente pode ter relacionado a distúrbio hormonal. E garanto para vocês, tem muito mais do que o que está aí na tela para vocês agora. Muito mais mesmo, são muitas coisas, tá? Cefaleia, muita dor de cabeça. Vocês sabem que algumas mulheres sentem muita dor de cabeça. Sim, enxaqueca, né? Enxaqueca, pronto, relacionado ao período menstrual. Isso também tem a ver com distúrbios hormonais, a irritabilidade. Aí eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu não entendo muito sobre irritabilidade. Minha esposa, graças a Deus, é muito calma comigo. Mas muitos homens colocam essa questão da irritabilidade associada ao período menstrual também, a conhecida TPM. Mas eu não vou entrar nesse assunto que eu estou em desvantagem aqui. Muito sono ou pouco sono, perda de libido, perda de cabelo, perda de peso, cansaço, e assim vai, tá? Assim vai. São muitas alterações. O nosso corpo, ele é regido pelos hormônios, tá? Agora vamos lá para entrar na etapa final da nossa aula, da apresentação. Principais doenças causadas, principais doenças do sistema endócrino. Uma delas, né, é o hipotireoidismo. É uma doença endócrina, é muito comum, e principalmente nas idades mais avançadas, mas também é muito comum em pacientes mais jovens. É um pouco mais comum em idades mais avançadas. É caracterizada pela baixa atividade da tireoide mais preguiçosa, faz com que essa produza menos hormônios do que é necessário para o funcionamento ideal de todas as funções do corpo. Essa alteração é mais comum em mulheres a partir dos 40 anos de idade, que tenham familiares próximos com hipotireoidismo. Pode ser uma doença agravada ou gerada pela questão genética também, que já tenha retirado parte ou toda da tireoide, ou que tenha recebido algum tipo de radiação também na cabeça e no pescoço. O tratamento do hipotireoidismo tem como objetivo regular os níveis de hormônios tireoidianos e assim aliviar os sintomas, sendo normalmente indicado pelo endocrinologista o uso de hormônios sintéticos, como a levotiroxina, por exemplo. Sinais e sintomas: se a glândula tireoide está relacionada com metabolismo, entre outras Ou por funções. nada também, simplesmente ela aparece no teu corpo sem dizer nem por onde, nem porquê e te destrói. É assim. É isso que eu citei para vocês agora há pouco. Existe esse conhecimento, né, de que assim, claro, eu sei que a gente fala, mas pensa de uma forma diferente. A glândula tireoide, a gente nasce com ela, mas ela pode se desenvolver de uma forma alterada, crescer, diminuir, ficar hiperativa ou hipoativa, causando alterações, mas a gente precisa muito dela. Ela é um órgão essencial no corpo, como eu falei para vocês, assim como é o testículo e o ovário. Então vou corrigir. Ela simplesmente desregula, Isso. sem te avisar, sem ter nenhum precedente, sem ter nada, Isso. e você se ferra toda, porque Boa, você já isso nasce mesmo. com ela e ela simplesmente desregula por Boa, isso nada. mesmo. Exatamente. E aí, com essas alterações, assim como foi na aula lá de renal, que eu falei para vocês, o nível de injúria renal vai ditar o tratamento. O nível de acometimento, o nível de hipoatividade da tireoide vai ditar o tratamento também. E você vai ver diferentes sinais e sintomas de acordo com a gravidade da alteração tireoidiana. Então, o tratamento do hipotireoidismo tem como esse objetivo, regular os níveis de hormônios. Então, dependendo da quantidade que eu consigo produzir, isso a gente vai detectar através de exames, eu preciso fazer a reposição adequada de acordo com a quantidade que eu preciso. Então, sinais e sintomas: dor de cabeça, nos músculos, nas articulações, menstruação irregular, o que pode trazer dificuldade para engravidar, unhas frágeis, quebradiças, pele áspera e seca, olhos na região das pálpebras inchados, por exemplo, queda de cabelo sem causa aparente, cabelos mais finos, secos, sem brilho, batimentos cardíacos mais lentos que o normal, cansaço excessivo, dificuldade de concentração, memória fraca, diminuição de libido e aumento de peso sem causa aparente. Essas alterações todas estão presentes, podem estar todas juntas ou não, algumas delas só. Resumindo, destruição total. São alterações que, assim, às vezes elas são pouco perceptíveis, pouco presentes, às vezes são muito.
Então, é como eu falei, depende muito do nível de alteração, né? Agora, se eu perguntasse para vocês quais são os cuidados de enfermagem com pacientes que estão internados, talvez não por causa do hipotireoidismo, mas que já têm hipotireoidismo também, como comorbidade. Bom, se é, por exemplo, né, uma das alterações aí que a gente acabou de ver é uma pele mais ressecada, com cabelo que cai mais. Então, o primeiro cuidado de enfermagem, que eu diria, é manter uma boa hidratação, não só por via oral, mas também por uma hidratação cutânea. Isso é essencial para o paciente com hipotireoidismo. O cuidado com a administração das medicações. O paciente vai, muito corriqueiramente, precisar de medicação regular. E essa medicação regular tem horário certo, porque ele já faz aquele mesmo horário desde sempre. Então, um dos cuidados de enfermagem é administrar a medicação dentro do horário que está estipulado, principalmente as medicações que ele já faz por conta do hipotireoidismo. E conhecer também essas alterações, porque vão ditar para a gente, vão nos dizer, né, saber o que eu posso esperar em um hipotireoidismo, vai dizer para mim o que esperar de um paciente na internação. Se ele está tendo uma dor de cabeça, eu preciso já entender que, possivelmente, nesse paciente, que já tem um histórico em casa de ter muita dor de cabeça, eu vou precisar ter pronto comigo a prescrição do médico com um analgésico em caso de dor, né, que é aquele famoso SOS na prescrição. O médico prescreve a medicação, mas ele prescreve com SOS. Você só vai fazer se for necessário, e você justifica que foi necessário. É mais um das características que você vai esperar de um paciente com hipotireoidismo. Avançando aqui, depois a gente volta para tirar outras dúvidas, mas avançando para a próxima doença, diabetes. Diabetes que é uma... Opa, pode falar. Pode falar, não entendi. Tem um questionamento aí no chat aí de um amigo. Sim? Ah, tá. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá conseguindo acessar o microfone dela. É a Angélica, né, professor? Boa noite. Me explica, por favor, em que casos acontece essa letargia. Fiquei em dúvida quanto a essa questão. Meu áudio do PC não está funcionando. Entendi. Angélica, a letargia, primeiro, né? A letargia é essa atividade um pouco mais lenta. A pessoa com a letargia vai ter se for, por exemplo, um idoso, e a gente vê muita letargia no idoso, ele vai responder com muito mais lentidão, verbalmente, ou a estímulos visuais, estímulos luminosos, estímulos dolorosos. Ele responde um pouco mais lentamente. É um estado muito semelhante à sonolência também, tá? Agora veja, a energia, o cansaço, a atividade do corpo humano, ela é compreensível macro e microscopicamente. Então, se eu tenho microscopicamente alterações do metabolismo, se eu tenho ali uma falta de uma chave, um e-mail, que foi o que eu citei para vocês agora há pouco, que me ajuda a regular o metabolismo, que me ajuda a fazer minhas atividades, se eu tenho essa falta desse hormônio que me ajuda no metabolismo, de forma macroscópica, o que esperar de um paciente como esse? Que ele fique mais cansado, mais lento, mais sonolento, porque ele tem alterações do metabolismo, entendeu? Produção de energia. Então ele pode produzir, ele acaba sistemicamente produzindo menos energia, aproveitando menos a energia produzida. Então esse paciente possivelmente ele vai ficar letárgico. Não é uma regra, tá? Mas é um achado também possível para esses pacientes. Eu espero que eu tenha tirado sua dúvida. Se você não tiver entendido ainda ou tiver qualquer outro questionamento, pode escrever aí. Aí os colegas, se puderem ajudar a ver se... Só para me lembrar, tá? Beleza, então. Aí vocês me avisam aqui se tiver mais alguma pergunta, por favor. Então, só prosseguindo para a gente terminar. Diabetes, todos aqui conhecem alguém ou podem até vir a ter, né, já diagnosticados com diabetes, sabem muito bem o que é. É uma doença muito comum hoje, principalmente em decorrência dos hábitos de vida alimentares e hábitos de exercícios diários, que não tem muitas vezes, né? Então é uma doença do século XXI, uma doença causada pelas facilidades que a gente tem diariamente. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina. No caso da diabetes mais comum, mellitus 2, ou mellitus 2, é a produção insuficiente da insulina. Se eu tenho pouca insulina, então
Consequentemente, eu não vou conseguir mandar a glicose para dentro das células. Isso também vai me gerar uma série de problemas. Vejam que problemas relacionados a hormônios geralmente é porque eu tenho pouco hormônio sendo produzido ou muito hormônio sendo produzido. No caso da diabetes, do hipotireoidismo, é pouco hormônio sendo produzido, menos do que as necessidades corporais. O hormônio que regula a glicose no sangue, então, e garante energia também para o organismo. Diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, artérias, olhos, né, que é o glaucoma, o famoso glaucoma, nos rins, nos nervos. Em casos mais graves, diabetes pode levar à morte também. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A melhor forma de prevenir é praticando atividade física regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Então, pessoal, a cada 10 pessoas, digamos, a cada 16 pessoas, no caso, desculpa, a cada 60 pessoas, no caso, como é 6,9, a gente pode dizer até 70, uma vai ter diabetes. Imaginem, se a nossa turma aqui, possivelmente, pela quantidade de pessoas, possivelmente, bem provável, 50% de chance que tenha um diabético, de tão comum que é essa doença. E eu espero que não, mas um diabético e possivelmente um diabético que não saiba que tem diabetes, tá? E pode ser eu, inclusive. Os sintomas da diabetes são, principalmente quando ela está descontrolada, desregulada, sensação de sede exagerada, aumento da fome, vontade frequente de urinar, boca seca, cansaço fácil, alterações da visão. Agora, puxando um pouco para o lado que eu mais me interesso, que é a integridade cutânea, diabetes é uma das maiores inimigas da integridade cutânea, tá? Ela impede a reparação tecidual no paciente que já tem lesão, causa uma série de alterações dos nervos, o paciente tem menos sensibilidade nas extremidades, causa alterações na circulação, impedem que o paciente, por exemplo, sinta corretamente estímulos dolorosos, e aí ele se machuca muitas vezes e não percebe, é um machucado pequeno e não percebe porque está na extremidade, causado pelo excesso de glicose no sangue, que impede que ele tenha a sensação nervosa do machucado. Então a diabetes ela causa uma série de alterações e essa é uma delas. Quais são os tratamentos? Os antidiabéticos orais, que são a primeira linha do tratamento medicamentoso da diabetes tipo 2, e a insulina. Antidiabéticos orais, né, por exemplo, a metformina, são medicamentos que vão ser a primeira escolha, quando o paciente não tem diabetes já muito grave, avançada. A insulina vem depois, quando a quantidade de insulina produzida pelo próprio corpo do paciente é pouca ou nula, tá? Quando o pâncreas não consegue mais secretar, ou em pequenas quantidades, a insulina não é suficiente para o corpo humano. Então, a insulina é uma opção. Tá? Quais são os cuidados de enfermagem? Agora eu vou citar para vocês algo que é muito interessante, da minha vivência mesmo, no CTI, por exemplo. Mas vocês vão ver a mesma coisa em um posto de saúde, uma casa de saúde, no acompanhamento domiciliar e tudo mais. O paciente ele vai ter o horário certo, no ambiente hospitalar, ele vai ter o horário certo para checar a glicemia, tá? Porque todas as medicações que ele está fazendo podem também causar alterações da glicemia, do índice de glicose no sangue. E aí o técnico de enfermagem ele precisa checar os níveis de glicose com o glicosímetro, que é esse aparelhinho que vocês estão vendo na foto, né? Tem vários tipos, esse é um deles. Ele vai dizer para você qual é o nível de glicemia no sangue. E a prescrição médica, ela já vai para você com a informação de, por exemplo, de 200 a 400, você vai fazer tanto de insulina. De 400 a 500, você vai fazer tanto. De 600, você vai fazer tanto. Então, ele já te diz quantas unidades de insulina você vai fazer para o paciente, dependendo da glicemia, no resultado de glicemia no teste de HGT, que é esse de furar a pontinha do dedo, que todo mundo já fez. Nesse teste, você tem um resultado de glicemia, e geralmente você já vai ter a prescrição dizendo o que fazer, o quanto de insulina administrar para esse paciente. E os cuidados de enfermagem, um cuidado do técnico de enfermagem importantíssimo é checar a quantidade de insulina que você está administrando. Se você administrar um pouco mais do que o paciente pode fazer o quê? Hipoglicemia. E aí ele vai ter sinais de alterações gravíssimas, tá? Então, se você, por exemplo, você tem que administrar 6 unidades de insulina regular.
6 unidades de insulina, você pega aquela seringa, a seringa mais fininha que tem, seringa de 1 ml, e você pega só 6 tracinhos, você divide aquela seringa de 1 ml em 100 partes. Você vai pegar 6 pedacinhos só. Se você quiser fazer 6 unidades, né? No caso, um paciente com glicemia de 300, 400. Você quer fazer 6 unidades, você vai pegar muito pouquinho da insulina regular e vai administrar. Você tem que contar, inclusive, com o espaço de dentro da agulha da seringa, de tão preciso que é. Então, vocês conseguem ter uma ideia aí do quanto que é importante administrar a quantidade adequada de insulina para o paciente. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão da administração de insulina? Não? Então, beleza. Então, a insulina é importantíssima para esse paciente. Ele vai fazer, quando a diabetes está numa gravidade um pouco maior, mais avançada, ele vai fazer o uso regular da insulina, tá? Então, os cuidados de enfermagem giram em torno da administração da insulina, dos antidiabéticos orais. Também um outro cuidado importante é a verificação de sangramentos excessivos, tá? Em paciente que tem lesão ou machucado e tudo, pode também ter problemas com a coagulação causados pela diabetes. Então, acompanhar essa questão dos sangramentos e tudo é importante. Não que seja muito exacerbado, mas pode acontecer também. E o último, síndrome de Cushing, não vou entrar muito nessa síndrome para vocês, mas é só para vocês saberem que existe. É uma síndrome causada pelo hipercortisolismo, muito associada a uso exagerado de corticoides, tá? Muita gente hoje no Brasil se automedica ou recebeu uma prescrição para usar um certo tipo de corticoide, hidrocortisona, por exemplo, por um período, aí ele continua comprando e usando pro resto da vida. Ele pode ter a chamada síndrome de Cushing, que gera uma série de alterações físicas, corporais, alterações graves, causadas pelo uso excessivo, exagerado e contínuo dos corticoides, tá? Então, como vocês podem ver na foto, um rosto mais arredondado, mais achatado, um aumento de gordura na região facial e na região do tronco, um aumento de gordura considerável. Por isso que algumas pessoas falam, usar corticoide engorda. Justamente é um dos riscos da síndrome de Cushing, tá? Então, pacientes que têm lúpus, artrite reumatoide, asma, precisam tomar muito cuidado com essa questão da automedicação. Bom, pessoal, a aula foi basicamente isso. O sistema endócrino é mais simples, mas tem uma série de questões que vocês precisam entender para saber manusear, manipular esses pacientes que possuem esses tipos de doenças, essas falhas hormonais, esses distúrbios. E eu espero que vocês tenham entendido tudo. É importantíssimo que vocês estudem não só os artigos que eu passei das atividades lá, porque vão cair na prova aquelas 2 partes que eu falei para vocês, o que a gente leu junto, os resultados do artigo sobre PIC e DVE, e aquele quadro com todos os cuidados para pacientes de Alzheimer. E agora, dessa aula, o assunto é bem simples, objetivo. Eu só vou cobrar de vocês. Na verdade, eu não vou falar que eu vou cobrar de endócrino, não, porque eu quero que vocês estudem logo de cara, estudem tudo do slide que vocês viram. Claro que a anatomia eu não vou cobrar da forma que é cobrada para um enfermeiro, para um fisioterapeuta, para um médico, não dá, mas vocês precisam entender superficialmente ali quais são os órgãos que fazem parte do sistema endócrino, pelo menos os que são endógenos, a diferença de endógeno para exógeno, que eu expliquei para vocês, e um pouco sobre as doenças diabetes, hipotireoidismo, as alterações que elas causam e os cuidados de enfermagem relacionados, por exemplo, à administração de insulina. Quais são os cuidados que a gente deve ter com esses 2 pacientes? Não são muitos, como eu falei para vocês, é uma doença muito específica, um pouco mais simples na questão do cuidado de enfermagem. Tudo que as maiores intervenções são feitas pela equipe de medicina, mas a gente também faz parte, fazendo a administração das medicações, mas da nossa observação, algumas coisas são muito específicas, vocês vão ver nos slides, mas a gente faz a administração das medicações, em especial na diabetes. A insulina precisa ser administrada de forma muito precisa, e eu acho que vale até uns 10 minutinhos só para a gente ver exatamente como é a administração de insulina, porque vocês vão fazer isso diversas vezes ao longo da carreira de vocês. Vou sugerir ao Vitor. Mas eu vou falar com ele para disponibilizar para vocês os slides.
eu acho que ele já deve ter disponibilizado, e só verificar se os 2 artigos estão na plataforma de vocês. Se não tiver os 2, ele vai colocar para vocês verem. E eu também dei para ele o link com todas aquelas literaturas que eu falei para vocês. Todas as diferenças dos slides estão lá, tá? Inclusive as aulas também vão estar lá. É uma pasta do Drive, eu já passei para ele. Cobrem ele aí se não tiver na plataforma, mas eu acho que ele já colocou tudo lá. Tudo não, tá bom, ele pessoal? só colocou 3 PDFs, que foi o cuidado do PIC, a doença do sistema endócrino e esse slide que você acabou de passar. Ah, então ficou faltando só a pasta com as literaturas. Tá, legal. Então eu vou falar com ele, colocar o link para ele colocar o link lá para vocês. Alzheimer também. Ele não colocou não o PDF? Esse do... Cortou o seu microfone, cortou. O primeiro slide que você colocou sobre Alzheimer, não. Tá, eu vou pedir para ele checar e ver se tá tudo lá certinho. Se não tiver, ele coloca completa para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada. Se tiver vídeo também, explicativo aí, pode mandar pra gente também. Pronto, na própria aula tem o link pro videozinho que eu mostrei para vocês com áudio. Essa aula vai ser muito legal para vocês, porque ela é um resumão, tá? Mas eu vou passar para ele algumas aulas, algumas videoaulas para vocês terem um conteúdo um pouco mais completo, para quem quiser se aprofundar mais. Perfeito, obrigada. Beleza? Pessoal, foi um prazer, uma boa noite para vocês. Continuem estudando, tá? Não se prendam só nas aulas por vídeo, tá? Não se prendam a esse momento aqui. 2 horas de aula, 5 horas de aula não são suficientes para tudo que vocês têm que aprender. Então tenham a responsabilidade de buscar o conhecimento fora também, fora do ambiente virtual. Beleza, pessoal? Uma boa noite para todos vocês aí. Obrigado, amigo Fábio, por gravar a aula aí. Valeu, professor. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Parabenizar aí o professor também. Professor, a aula hoje foi top, hein? Valeu, amigo. Valeu. Até a próxima, então. Conto com vocês. Valeu. Boa noite, Daniel. Boa noite. Oi? Oi, Daiane. Professor, quem vai... Pode falar. Oi, desculpe. Quem vai disponibilizar o vídeo da aula, a gravação, é você? Eu vou passar para o Vitor. Ah, não. A gravação da aula, o Fábio deve passar para o Vitor. Isso, eu passo pro professor Vitor. É porque a gente joga lá no grupo normalmente. Ele vai colocar. Tá bom, obrigada. Tá bom. Tá bom? Não, pensei que